Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje, com muita alegria, vamos iniciar o estudo do livro de Filipenses, começando pelo capítulo 1. E o estudo de hoje denomina-se Gratidão como Estilo de Vida. Nós vamos dividir esse capítulo em 2 estudos, então hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 e na próxima semana daremos continuidade nesse primeiro capítulo do livro de Filipenses. Mais um livro de Paulo que estamos aqui aprendendo, crescendo espiritualmente com este grande homem, com este grande missionário, por este grande apóstolo chamado Paulo de Tarso. Se você ainda não ouviu os outros livros que já gravamos, o livro de Tiago, o livro de Gálatas, o livro de Efésios, recomendo fortemente que vá lá no nosso canal iFé, Conectados com Deus, no Spotify, no YouTube, para acompanhar cada um desses estudos bíblicos que com certeza vai abençoar e muito a sua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 1 vai dizer o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz a vocês da parte de Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Mais uma carta do apóstolo Paulo. Se você tem acompanhado de forma cronológica esses nossos estudos, e mesmo que você também não tenha, eu vou fazer um breve resumo aqui em comparação com cada início dos livros que nós já estudamos do apóstolo Paulo. No livro de Gálatas, ele demonstra profunda tristeza, porque viu que aquela igreja que foi formada por ele, irmãos que estavam crescendo, começaram a seguir evangelhos estranhos, evangelhos que falsos apóstolos, falsos profetas, e ele vai ficando triste em perceber a mudança radical daquele povo que saiu do caminho direito, do caminho correto e começaram a caminhar de uma forma errada. Já no livro de Efésios a gente vê que Paulo tem alegria, ele fica feliz em ver o compromisso dos irmãos e continua orando para que eles permaneçam de pé na presença do Senhor. Mas aqui em Filipenses é tão tremendo, e por isso que hoje a gente vai falar sobre gratidão, porque eu particularmente nunca tinha visto relatos de Paulo com tamanha alegria por um povo. E como isso é bom, fico tentando imaginar a alegria de Paulo, que mesmo estando preso, mesmo estando distante daquele povo em vários e vários momentos da sua caminhada cristã, ali ele estava muito feliz em saber que não estava sozinho. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje, de como é importante nós termos uns aos outros, principalmente na caminhada cristã. Porque nós sabemos que caminhar com Cristo envolve renúncia, envolve sacrifício, envolve abrir mão das nossas próprias vontades para viver a vontade do Senhor. Até porque Jesus disse que aquele que não morrer para si próprio não tem vida com ele. Então é necessário que todos os dias a gente escolha
fazer as vontades da carne ou fazer a vontade de Deus. Não tem como a gente viver fazendo as duas coisas, agradando a si próprio e agradando a Deus. Nós precisamos todos os dias fazer uma decisão, uma escolha que é servir ao Senhor. Então é uma caminhada cheia de batalhas, uma caminhada cheia de lutas. Jesus também vai dizer que existem dois caminhos, o caminho estreito, que não é fácil, poucos são os que entram por esse caminho, mas é o caminho que conduz à vida eterna. E o próprio Cristo vai dizer que existe o caminho largo, que é o caminho da perdição. É fácil entrar por ele. Muitos entram por esse caminho, mas é o caminho que no fim conduz ao inferno. Então é uma vida cheia de obstáculos e como é importante nós termos uns aos outros ao longo dessa caminhada, e é justamente isso que Paulo vem dizendo aqui. É interessante que ele já inicia essa carta mostrando que ele está com Timóteo, e isso é bom, porque muitas vezes Paulo se via preso, Paulo se via sozinho, e nesse momento ele está com seu filho na fé, com seu discípulo Timóteo, que inclusive temos na Bíblia duas cartas que levam o nome de Timóteo, porque é Paulo preparando aquele menino, aquele homem que um dia continuaria o trabalho que Paulo fez ao longo aí da história, abrindo igrejas, discipulando os discípulos. Então ele vai fazer essa saudação, e no versículo 3 ele vai dizer: dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então Paulo vê que aquelas pessoas tinham resiliência, eram pessoas perseverantes, e isso já é algo que nós precisamos refletir hoje. Nós, hoje, temos o mesmo amor por Jesus desde o início até agora? Porque ele disse: olha, vocês cooperam com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aqueles irmãos nunca tinham mudado, aqueles irmãos não fraquejavam, eles permaneciam firmes. E essa é uma lição que nós temos de aprender com os irmãos lá da igreja em Filipos. Nós precisamos ser constantes. Paulo, lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer: sejam constantes, sejam firmes e inabaláveis. Então, Paulo ele se alegrava quando via pessoas que não mudavam de acordo com as circunstâncias. Infelizmente, hoje nós somos levados pelo nosso humor, pelas circunstâncias externas. Então a gente busca a Deus quando as coisas estão boas, mas quando estão ruins a gente esquece dele, ou vice-versa. Quando as coisas estão ruins a gente busca a Deus, mas quando estão boas a gente acaba não se lembrando dele. Então nós precisamos ser constantes, como esses irmãos filipenses. Eles cooperavam com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa cooperação com o Evangelho é seguir o verdadeiro Evangelho, é cooperar com os irmãos que estão à sua volta, é orar uns pelos outros. Era isso que Paulo prezava. Tanto que ele mesmo diz: eu estou em todas as minhas orações por todos vocês. Então Paulo orava constantemente por cada um daqueles irmãos e se alegrava muito em ver que estavam firmes. Continuando, ele vai dizer: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E aqui é onde a gente vai começar a abordar o tema da gratidão. Paulo, ele reconhece e ele é muito grato a esses irmãos, porque ele percebeu que mesmo quando ele estava pregando nas ruas, nos templos, mesmo quando ele estava preso em inúmeras vezes, ele sentia que ele tinha aquelas pessoas ao seu lado. Ele diz: vocês participam comigo da graça de Deus. Então, mesmo quando ele estava preso, mesmo nos momentos mais difíceis, ele podia contar com aquelas pessoas. E por isso que a alegria dele era tão grande. Por isso que ele orava constantemente por todo aquele povo. E ele segue. E esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais, para que vocês vão discernindo o que ter mais conhecimento, vão discernindo o que é melhor para serem irrepreensíveis diante de Cristo. Então, a oração de Paulo era para que os irmãos continuassem firmes, buscando ao Senhor, porque quando nós buscamos a Deus, nós adquirimos conhecimento, e isso vai nos fazer discernir o que é melhor, qual caminho é melhor seguir, qual decisão tomar todos os dias da nossa vida. E isso vai fazer com que nós sejamos irrepreensíveis, ou seja, que a gente consiga caminhar em santidade da forma que agrada ao Senhor. Então, é um processo, é um ciclo. A gente busca ao Senhor e a gente alcança conhecimento. O conhecimento vai nos fazer tomar decisões saudáveis, decisões que agradam a Deus. E isso vai fazer com que nós tornamos pessoas melhores, pessoas que buscam insistentemente pela santidade.
E para finalizar, como eu disse desde o início, essa mensagem é sobre gratidão. E o que eu quero enfatizar para nós hoje é a importância dessa gratidão de Paulo. Paulo fez questão de escrever, e essa carta já está no mundo inteiro há milhares de anos, e como é bom ver que Paulo não estava sozinho naquele momento. A caminhada não era fácil, principalmente para Paulo, pois Jesus mesmo chamou ele para sofrer pelo nome de Jesus, e ainda assim Paulo era extremamente grato porque ele tinha pessoas ao seu lado. E você que estiver ouvindo essa mensagem hoje, eu quero que você comece ou pratique ainda mais, se você já pratica, a gratidão, como denominamos esse estudo bíblico. Gratidão como estilo de vida. Paulo sabia reconhecer quando as pessoas estavam colaborando, ajudando, cooperando, e é importante a gente reconhecer isso. Talvez pessoas já fizeram muito na sua vida e você acabou não se ligando, acabou não agradecendo, não demonstrando a gratidão. Pode ser através de palavras, através de um gesto, através de uma mensagem, de uma carta, pode ser através de um presente, mas eu quero te incentivar hoje a demonstrar a sua gratidão por pessoas que já fizeram ou fazem por você todos os dias, mas às vezes o nosso orgulho, a nossa timidez não permite que a gente libere esse sentimento de gratidão, mas é importante. Paulo escreveu, e essa carta tem rodado o mundo inteiro milhares e milhares de anos a respeito da gratidão, e que nós também possamos mostrar para as pessoas que são dignas dessa nossa gratidão o quanto nós somos gratos, o quanto nós reconhecemos e agradecemos por tudo que ela sempre fez por nós. Até porque aqui na vida ninguém vence sozinho, ninguém consegue superar os obstáculos, as batalhas da vida sozinho. Então, se você chegou até aqui, independente do que você esteja vivendo ou do que você já viveu, pessoas te ajudaram. Deus colocou presentes, Deus colocou pessoas como anjos na sua vida para te ajudar. Então, eu te incentivo hoje a ser grato. Se você já é, seja ainda mais grato, ainda mais grata por cada pessoa que tem te ajudado nessa sua caminhada. E que possamos refletir acerca disso neste dia e conectarmos com Deus. Este foi o estudo bíblico do iFé Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.